Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Rodolfo Meyer, eu sou CEO do Portal Solar. Eu vou passar a próxima hora com vocês aqui batendo um papo. A nossa ideia é dar uma visão geral sobre o mercado mundial, passando pelo mercado brasileiro, falar também sobre a trajetória do Portal Solar, a oportunidade da franquia e para onde está indo daqui para frente. Aqui, falando um pouco sobre o mercado global de energia solar, acho que o mais interessante é a gente falar sobre o crescimento dele. A gente vê que esse mercado não é novo, na verdade, começou em 1896, se não me engano, quando criaram a primeira célula fotovoltaica, por volta dessa época, mas foi só a partir dos anos 2000 que começou a pegar atração. Vocês conseguem ver aqui no nosso histórico, onde o solar no mundo ele era praticamente inexistente, e em 2002 iniciou com o incentivo da Alemanha e o mercado global começou a ser criado. E ao longo dos anos, a Alemanha editou a tecnologia e a manufatura dos módulos, para já lá para 2009, 2010, a China entrar em peso, absorver a tecnologia e começar a manufaturar os módulos. Então, hoje a gente está com uma penetração de aproximadamente 9%, e a previsão de diversas entidades, como Bloomberg, EA e outros tantos, é de que a solar fotovoltaica atinja por volta de 38% da matriz elétrica mundial. Tá? No canto direito, a gente consegue ver o gráfico em laranja, que é um gráfico acumulativo, e você vê como a solar, conforme eu mencionei, embora tenha sido criada muito tempo atrás, ela começou só a crescer na década de 2000, e agora a gente atingiu 1 terawatt de energia. Então, esse é o highlight mundial. Esse mercado ele cresce impulsionado por N fatores, mas principalmente pelo aumento da capacidade produtiva, o desenvolvimento tecnológica de eficiência das células e, com isso, gerando energia solar, painéis fotovoltaicos cada vez mais baratos. Mas eu menciono isso um pouquinho mais para frente aqui. Ainda no mercado global, comentando os principais drivers de crescimento, a gente faz uma comparação aqui. Ponto super importante, né? Em 2022, a energia solar fotovoltaica se tornou oficialmente mais barata que a eólica, né? Isso vai contribuir para a gente crescer ainda mais rápido. Mas se você olha o custo de eletricidade solar projetado de 2020 a 2050, você tem em azul a eólica e em amarelo a solar. Por que esse gráfico ele aumenta as faixas e diminui? Porque a gente obviamente tem uma incógnita do quanto que vai existir de redução a longo prazo por eventuais novas tecnologias e capacidade produtiva, escoamento e tudo mais. Mas de uma forma geral, a gente entende que o preço dos equipamentos ele deve cair aí nas próximas décadas, alguma coisa entre 75% e 45% aproximadamente. E, lógico, seguindo abaixo da energia eólica. Então, isso impulsiona ainda mais o crescimento, porque o drive de compra, ele passa de ser somente o apelo ambiental, que é a parte que a gente é apaixonado e a gente gosta, mas ele traz o drive financeiro, que é o que realmente faz os mercados crescerem, né? Então, você consegue ver no gráfico do lado direito, a gente traz uma comparação dos custos de sistemas solares e baterias nos Estados Unidos, e você vê o quanto caiu na última década, o custo da instalação, enfim, caiu aí quase 5, 6, quase 80%, perdão, foi o que caiu o preço da instalação do sistema fotovoltaico. Então, essa redução não se dá só na tecnologia, ela se dá também na ponta por uma questão de otimização de processos de instalação e logísticas internos, né? O que eu gosto de ressaltar aqui, que é tema da nossa conversa também, é a bateria. Então, a bateria vem caindo rápido e ela vem até de uma forma mais previsível que a solar, com menos nuances. A solar tem esses soluços, vamos dizer assim, muito por uma questão de oferta e demanda global. Então, chega a Covid, fecha as cidades que manufaturam vidro, falta vidro, não entrega vidro, produz painel solar, menos painel solar no mercado, demanda alta, obviamente o preço sobe. Então, você tem essas oscilações que você vê. Já a bateria, como ainda é um mercado novo, ele cai de uma forma mais previsível, porém, à medida que esse mercado começa a crescer e ter uma demanda cada vez maior, a gente vai sentir, sim, essas oscilações também, né? E não tem como falar de energia solar sem falar de bateria e a eletrificação da frota.
A maior parte dos órgãos de pesquisa ainda não consideram a eletrificação da frota, onde espera-se que até 2050 praticamente toda a frota de veículos do mundo a combustão seja substituído por eletrificados, sejam eles totalmente elétricos ou híbridos. Vale ressaltar que o elétrico ele é hoje 70% a 80% das vendas dos novos veículos. Então, a tendência é cada vez mais elétricos e menos híbridos. A gente entende que o veículo híbrido é um veículo de transição. Então, aqui a gente tem... Deixa eu puxar aqui a minha janelinha, que eu não estou vendo meu gráfico. Peraí. Pronto, aqui está melhor. A gente tem, no canto esquerdo, veículos elétricos e painéis solares nos Estados Unidos, então, o mix de vendas. Você vê como veículos elétricos têm crescido mais rápido ainda que solar, então isso coloca uma pressão grande sobre a oferta de energia global. Já em 2021, 8,3% das vendas de carros no mundo e veículos como todos foram de veículos elétricos ou eletrificados. É legal ressaltar que mais de 80% dos donos de veículos elétricos, eles consideram a instalação de painéis solares ou eles já os têm. É meio óbvio que quem tiver espaço para pôr painel solar no futuro vai estar dirigindo um carro elétrico, né? E é bacana também mencionar que os donos dos veículos elétricos, eles fazem mais de 80% do carregamento em casa e precisam, em média, de 3 até 5 kW adicionais para darem conta dessa demanda adicional, né? Por que em casa? Porque o carregamento do veículo elétrico, para ser feito de forma rápida, você precisa de uma infraestrutura na rua muito robusta. Então, você dificilmente consegue na sua casa carregar um carro elétrico em 40 minutos. Mas você consegue carregar ele em 6 horas. Então as pessoas usam ele durante o dia e deixam ele para carregar à noite, e de manhã eles estão sempre com o tanque cheio, vamos dizer assim, né? Então vocês conseguem ver no primeiro gráfico de barras laranja na parte superior do slide, o preço médio das baterias de íon de lítio. Então isso vem sendo impulsionado pela penetração dos carros elétricos no mercado e existe uma previsão de um pouco de uma estabilidade agora, mas uma tendência de queda contínua também por desenvolvimentos tecnológicos, né? E a penetração dos sistemas com armazenagem, já falando de bateria, a gente fala de sistemas híbridos lá fora, aqui vai ser muito na linha do backup. Você vê que nos Estados Unidos, no segundo semestre de 2020 era 9,5% e no primeiro semestre de 2022 a gente já está em 17% das vendas já são com sistemas de armazenamento. Então, você vê um pouco do rumo que esse segmento está seguindo. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre o mercado brasileiro de energia solar. Tá? Aqui já é um pouco mais familiar para todos nós. Então, você vê que existe uma agenda ESG que evitou 27,8 milhões de toneladas de CO2. Hoje a gente já ocupa a 13ª posição no ranking global de capacidade instalada. 9,6% da matriz elétrica do país já é energia solar, ou seja, a terceira posição. A gente está chegando em 20 gigawatts de capacidade instalada, sendo que 13 gigawatts é geração distribuída. Tá? Vale mencionar que desses 13 gigawatts, por volta de 70 e poucos por cento são sistemas residenciais. A gente também tem hoje um ambiente regulatório muito mais propício. Até então a gente trabalhava numa regulamentação normativa da ANEEL, que ela era constantemente revisada, e hoje já existe a Lei 14.300, que traz segurança e previsibilidade, né? A gente estima que até hoje já foram investidos quase 100 bilhões de reais em energia solar no país. Olhando para os mapas, o que vocês vão ver é que o Brasil está posicionado de uma forma estratégica para a geração de energia solar, ou seja, o mesmo painel solar na Europa gera muito menos energia do que no nosso país. A gente só se compara a áreas desérticas, né? Então você vê a África com uma radiação solar muito grande, você vê o deserto da Austrália também, mas é uma área que não é populada, então a logística para trazer essa energia para o consumo é muito complexa. E também ali o sudoeste dos Estados Unidos, pegando o México, que também tem características mais desérticas. Mas, de uma forma geral, o Brasil está inteiro com uma radiação solar muito boa, então propicia ainda mais o desenvolvimento desse mercado. Aqui trazendo um pouco das previsões para o mercado brasileiro, hoje a gente está em 13, que eu falei, por volta, a gente estava em 13,7 GB, chegando em 20 GB agora em 2022, e a previsão da ANEEL, através do PDE 2031, que é o Plano de Desenvolvimento Elétrico, então a previsão que eles fazem todo ano, estimam que a gente vai de 20 para 95 GB de energia solar.
se vocês forem olhar historicamente, a gente tem esse gráfico também, a gente não trouxe hoje para não deixar a apresentação muito maior do que ela já é, a gente vê que a EPE tem errado constantemente nessa previsão. Então, a tendência é que a penetração seja ainda maior. E no gráfico em barras do lado direito, a gente vê aqui o consumo total de eletricidade estimado, em terawatts-hora, e você vê esse aumento constante de 3,5% ao ano. Muito importante mencionar que não foi considerada a eletrificação da frota de veículos. Então, a gente não está considerando uma demanda adicional muito grande que deve estar chegando. Bom, em 2021, 5,5 gigas foram instaladas, sendo que 4 foram só de GD, isso representou 74% de crescimento em relação a 2020. E já em 2022, a energia fotovoltaica cresceu 46% e já acrescentou mais de 6 gigawatts, sendo que 4,6 foram GD. Um crescimento médio anual estimado em 21,5% na próxima década. Mercado que cresce muito, né? Continuando aqui no nosso segmento nacional, hoje a gente está falando da energia residencial aqui nesse slide, pessoal, a gente está com 6,3 gigawatts de potência instalada, representando 78% de todos os sistemas instalados. Então, são 980 mil sistemas fotovoltaicos instalados, de um total de 1,2 milhões. E o Brasil deve atingir a marca de 2,2 milhões de usinas de sistemas instalados até o final do ano. Então, a gente tem um delay nesses dados que a gente pega da ANEEL, então a gente vê que está um pouco atrasado, mas mesmo com um ano atípico por causa de eleição e também toda a questão da pandemia, que ainda está se resolvendo, a gente ainda teve um crescimento exorbitante. No gráfico em barras embaixo, no lado esquerdo, vocês conseguem acompanhar a evolução anual dos sistemas fotovoltaicos instalados e o percentual que é residencial. A gente gosta de mostrar o percentual de residencial para mostrar onde está o grosso das instalações, e é um mercado de uma venda mais rápida, né? Quando a gente fala de comércios e indústrias, é uma venda mais demorada, então é um mercado que você consegue rentabilizar mais rápido. Uma das razões pela qual cresce tão rápido aqui no Brasil esse segmento, além do desenvolvimento tecnológico e a queda do preço dos equipamentos, é claro, a evolução da tarifa média residencial, que a gente saiu lá de aproximadamente uns R$300 o megawatt-hora e já está batendo R$600 o megawatt-hora, isso em mais ou menos uma década. Então, dobrou o custo da energia. Então, obviamente, torna o payback de sistemas fotovoltaicos mais rápido, variando aí entre 3 anos e 6 anos nas piores localidades, mas em média de 4 a 5 anos, e isso impulsiona ainda mais o crescimento por causa daquela decisão financeira que a gente falou logo no começo. E ainda falando um pouco do Brasil, a gente tem a questão da eletrificação na frota. Olha que legal, em 2012 a gente tinha 117, isso no gráfico de barras inferior no canto esquerdo da tela, tinha 117 veículos eletrificados. Eletrificados está considerando híbrido também, tá, pessoal? E já em julho de 2022 são 100 mil unidades. Então você vê como, por mais que pareça distante, ainda pareça caro aqui no Brasil, porque tem entrado pelo segmento de luxo, já na China não é, ele custa de 10% a 20% só mais caro que um carro popular, mas você vê que o crescimento ele é exorbitante e segue a mesma tendência que o solar seguia lá no passado, quando ninguém acreditava também. Então, veio para ficar e vai ser uma realidade. Nos Estados Unidos, o primeiro trimestre de 2021 estava com 7,8% de market share, já está em 12% agora no segundo trimestre de 2022, e no Brasil o mercado começou um pouquinho depois, mas você vê que já vinha passos largos, né? 2020, 1%, 21,8%, a gente deve terminar com alguma coisa perto de 3% esse ano, colocando mais pressão na demanda de energia. Eu acho que é isso. A gente chegou no final do nosso bate-papo aqui. Eu queria agradecer muito todo mundo que esteve conosco até então. Um grande abraço, obrigado por tudo e um ótimo final de dia.